Atos capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, por muitos chamados de Atos do Espírito Santo. E vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim Atos 2, a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como que os ouvimos cada um de nós na sua própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? Meus irmãos, Atos 2. Quem nunca ouviu uma pregação de Atos 2? Nós assembleianos, nós pentecostais amamos Atos 2. Fala do momento onde a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja acontece. E o importante e interessante é analisarmos detalhes de todo esse capítulo que nos revela, de fato, como Deus espera que, como igreja, venhamos os conduzir nessa terra. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de um cristão cheio do Espírito Santo, de uma igreja que recebeu o toque divino e virou agora moradia da terceira pessoa da Trindade. Quando nós olhamos para esse texto, o texto ele vai colocar toda a circunstância do momento onde isso aconteceu. E o texto faz questão de destacar que era o período da Páscoa e, claro, havia passado ali alguns dias, já estavam em Pentecostes. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que não se manifesta de acordo com o acaso. Nós estamos falando de um Deus soberano que faz com que toda a história do Antigo Testamento tenha agora também sentido nas manifestações que acontecem a partir de Cristo e a partir do Espírito Santo. Sabemos que Páscoa era aquele momento que o povo de Israel celebrava a saída do Egito. Páscoa vem de Pessac, de passagem. O anjo da morte passou, matou os inimigos, mas o povo de Deus foi mantido. E quando nós falamos de Cristo que morreu na Páscoa, nós estamos falando que aqueles que estão debaixo desse sangue carmesim também estão protegidos. E agora nós estamos em outro momento simbólico, uma festa. A festa de Pentecoste. Vem do penta de 50, ou seja, havia se passado 50 dias após a Páscoa, e eles celebravam duas coisas importantes, celebravam as colheitas, e eles celebravam também a direção de Deus, lá atrás, 50 dias após a saída do Egito. O Pentecoste é a entrega da lei a Moisés, agora é o Espírito Santo descendo sobre a igreja, e os conduzindo. Um momento de festa, mas um momento preciso, um momento onde nós vemos a soberania de Deus manifesta nos detalhes no meio daquele povo.
E o texto vai dizer que, então, o Espírito Santo desce. É um som maravilhoso que eles ouvem, uma presença gloriosa sobre aquele lugar, como que se língua de fogo estivesse sobre cada um. E é interessante que agora o Espírito Santo os capacita a falar em outras línguas. E o texto vai nos narrar pessoas de várias nações, pelo menos 15 nações nós lemos aqui, 15 povos de pessoas que estavam ali em Jerusalém, e de repente eles começam a perceber que os homens que estão falando são galileus, são pessoas que são discriminadas daquela região galileia, geralmente gente neófita, geralmente gente que não tem muita habilidade. Agora eles estão falando em vários idiomas. Que mistério é esse? Como isso aconteceu? É o Espírito Santo capacitando a igreja desde o início. E claro, o tempo passou e continua sendo do mesmo jeito. É o Espírito que capacita. É o Espírito Santo em nós que nos faz ser extraordinários, porque sem Deus não somos nada, mas em Deus nós podemos fazer grandes coisas. Você pode fazer grandes coisas em Deus. E aqui há algo assustador acontecendo em Jerusalém. E o que eles falam? Porque pessoas de todos os lugares estão ali celebrando a festa e começam a entender. É lindo quando há uma manifestação clara daquilo que precisa estar na nossa vida. E o texto vai dizer assim: eles declaravam maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Ei! Quando o Espírito Santo está em nós, o propósito da nossa vida é esse. É declarar as maravilhas de Deus, a soberania de Deus, quem Ele é, a sua justiça e o seu poderio. Que isso possa ser visto na sua vida e na minha vida. E a continuação do texto vai dizer que quando as pessoas começam a questionar o que está acontecendo, esse povo está embriagado. Esse povo, provavelmente, uma hora dessa, fizeram uma festa e essa festa estava regada a vinho. Olha só a situação deles. Não. Daí Pedro se levanta. E Pedro, então, agora ele vai dizer a partir do verso 14. O texto diz assim: Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e falou à multidão dizendo: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa-me explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês estão supondo. Esta hora da manhã? Claro que não. Ao contrário, isto é cumprimento de profecia. É o que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro, pescador, ele traz um relato tão lindo e tão profundo, e claro, já com uma interpretação da profecia, que nos revela algo que precisa estar na nossa vida. O verdadeiro cristão é alguém que de fato conhece a palavra de Deus, ama a palavra de Deus. Nós vamos ver no sermão de Pedro, alguém que não apenas conhece as falas de Jesus, mas ele conhece também o Antigo Testamento e sabe que tudo aquilo que Jesus falou já estava registrado lá. E agora ele consegue fazer uma aplicação do momento, também no cumprimento das profecias que estavam no Antigo Testamento. Ou seja, nós que somos redimidos pelo sangue de Cristo, precisamos ter essa mensagem. A mensagem da palavra dos céus, as escrituras sagradas, nos nossos lábios, no nosso coração e na nossa vida. Eu falo repetidamente nesse púlpito que não tem como levar Deus a sério, sem levar a palavra de Deus a sério. Em dias tenebrosos como aqueles homens viviam, em dias de insegurança, se você pega o contexto do Império Romano naquela época, você vai ver que era um contexto de conflitos, era um contexto de opressão, era um contexto de desconfiança dos judeus e, consequentemente, opressão ao povo de Deus. Mas naquele momento, se levanta as pessoas que são igreja, cheios do Espírito Santo, representantes de Cristo, e eles têm uma mensagem clara, porque eles conhecem
a Bíblia Sagrada, eles conhecem a mensagem de Deus. Não existe nada, nenhum conhecimento científico, nenhum conhecimento universitário que supere as verdades da palavra de Deus. Se você deseja ser resposta para essa geração, se você deseja compreender os acontecimentos que estamos vivendo, que você possa reclinar sobre esse livro de coração aberto e receber as instruções da palavra de Deus. E é claro, Pedro continua na sua pregação, e agora quando ele afirma, é profecia do Antigo Testamento, está se cumprindo agora, ele vai então centralizar a sua mensagem naquele que está desde Gênesis até Apocalipse, que precisa ser a nossa mensagem central, Cristo Jesus. Pedro vai dizer assim: ouçam, israelitas, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, e este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, quem é redimido pelo sangue, quem recebeu o Espírito Santo, conhece as Escrituras Sagradas e tem Cristo como a sua mensagem central. Cristo é a sua bandeira. Por quê? Porque sem Jesus não há remissão de pecados. Sem Jesus, se não há remissão de pecados, estamos condenados ao inferno. Ou seja, sem Jesus não há esperança para a humanidade. Se todos nós já estamos condenados e não há esperança, qual sentido faz na vida? Nenhum. Portanto, Cristo é aquele que traz sentido à nossa existência. O ser humano tem procurado encontrar sentido em tantas outras coisas, seja numa profissão, seja num diploma, seja numa conta bancária, seja num relacionamento que pode suprir num limite as necessidades humanas, mas o tamanho do vazio do nosso coração, como alguém já dizia, só pode ser preenchido por Deus. Essa precisa ser a nossa mensagem. Que bom que você possa se aperfeiçoar no seu coaching. Que bom que você possa obter recursos psicológicos. Tudo isso é muito importante, mas eu quero aqui, nesse púlpito, afirmar sem medo de errar, que a carência e a angústia da alma humana, para ser suprida, vai muito além de terapia e recursos psicológicos. Só pode ser preenchida por Jesus Cristo. Jesus Cristo. E foi essa mensagem que Pedro então se levanta e começa ali a pregar. E é claro, quando ele fala de Jesus, fala que ele ressuscitou, ele complementa com uma outra mensagem, porque as pessoas ouvem aquilo, reconhecem e lembram desse mestre galileu que esteve entre eles e fez milagres e pregou sermão, mas foi crucificado e depois ao terceiro dia ressuscitou. Então quando eles agora estão vendo aquela manifestação, eles fazem uma pergunta: se essa é a mensagem de vida, se essa é a mensagem que traz sentido à nossa existência e preenche o vazio da alma, o que faremos? Alguém já te perguntou isso? O que eu faço da minha vida? Que rumo eu devo tomar? Qual caminho seguir? Vivemos em tempos de pessoas desorientadas. Vivemos em tempos de pessoas que, de fato, não têm mais onde buscar recursos ou direções ou ter algum referencial. Hoje mesmo eu gravei um vídeo falando sobre a geração ignorante. Antes, a ignorância era justamente pessoas que ignoravam conhecimentos e fatos, negligenciavam, consequentemente viviam na ignorância. Mas hoje, ignorância se fala de uma intoxicação de informações, uma
um momento de excessos de informações que nós vivemos, mas informações distorcidas. Só que a ignorância hoje, então, é a ignorância da fonte, da onde procede aquela informação. E as pessoas estão confusas. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que fazer no casamento, não sabem o que fazer com os filhos, não sabem o que fazer profissionalmente, não sabem o que fazer quando vem uma pandemia, não sabem o que fazer na profissão, não sabem o que fazer quando a vida dói. O que fazer? As pessoas estão perguntando o que fazer. E a igreja precisa ser a resposta. Eu e você precisamos ser a resposta. A resposta é aqui o que Pedro está dizendo. Ele diz então: arrependam-se cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e assim receberão o dom do Espírito Santo. Talvez aqui há um problema sim com a igreja, porque as pessoas estão desesperadas, perguntando: o que faremos? Que rumo eu sigo? E talvez a igreja tem esquecido o verbo arrepender. Não se recebe o dom do Espírito Santo, como era a proposta de Pedro, sem passar pelo caminho do arrependimento. Mas infelizmente, um povo que se diz igreja, mas não vive os ensinos de Cristo, tem falado: não, é só você frequentar aqui os cultos e não precisa mudar de vida. Você que está dormindo com a namorada, continue dormindo com a namorada. Você que gosta de um baseado, continue fumando seu baseado. Você que gosta de uma baladinha, não tem problema. Você que gosta de encher a cara, tudo bem. Você que está separado da esposa, dormindo cada um no quarto, não tem problema. Ei, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: se arrependam da conduta errada, se arrependam dos caminhos que não te levam a Deus. Assim vocês receberão o Espírito Santo quando abandonarem a vida de pecado. Que a nossa mensagem seja assim, a mensagem de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que não para por aí. Esse é só um lado da moeda do Evangelho. O outro lado, Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é isso, tomai sobre vós o meu jugo? Jugo é uma canga que vai sobre bois, para alinhar o boi no arado. Mas naquele tempo, isso também era uma metáfora do compêndio de regras de qualquer rabi. Cada rabi tinha o seu jugo, ou seja, quer me seguir, tem que seguir as minhas regras, tem que seguir as minhas leis. Ou seja, Jesus está dizendo: vem, eu vou aliviar, mas a partir de agora, faça dos meus princípios os teus princípios, dos meus ensinamentos os seus ensinamentos. Então, pode ter certeza, esse jugo, esse peso, essa opressão, essa angústia, esse vazio, tudo o que não pertence aquilo que Deus planejou, isso vai ser tirado fora. Que nós possamos ser ousados e pregar como Pedro pregou, como os irmãos da igreja primitiva fizeram. O texto também continua, verso 42, eles vão dizer assim: e eles, a igreja, se dedicava ao ensino dos apóstolos. Eu acho lindo isso, porque é uma igreja que recebeu o Espírito. Olha isso, é uma igreja que recebeu o Espírito Santo, mas é uma igreja que entende que Deus levanta homens e mulheres para conduzir o rebanho, os apóstolos. Então eles estão ali, ouvindo as orientações, os conselhos, as pregações dos apóstolos. Não é um vida louca. Eu agora recebi o Espírito Santo, então eu não preciso de mais ninguém. Ao longo da história teve alguns assim, um deles chamava Montano, segundo século, desenvolveu uma doutrina chamada montanismo, que vem do seu nome, e ele dizia: olha, não precisa mais de pastor, de líder, de presbítero, de episcopista, não precisa mais de nada, nós temos só o Espírito Santo. Só que daí ele se colocava como o único paracletos, né? Era ele que ouvia Deus e falava para o povo. Essa igreja é uma igreja que entende a importância da liderança. E o mais lindo
Eles não presumem que o fato de terem recebido o Espírito Santo negligencia agora a aplicação ao estudo da palavra. Eles receberam o Espírito Santo. Eles enchem a alma com o Espírito Santo. Eles estão atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas eles não abrem mão de se dedicar ao ensino. Equilíbrio. O equilíbrio da vida cristã. Você ora, você quer experiência com Deus, você quer viver o sobrenatural, mas você não negligencia a base de tudo isso, a revelação da palavra de Deus. E o texto continua, depois que fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, diz assim, e também a comunhão. Verso 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, escute isso. Pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que não se isolam do mundo, no sentido de entrar numa bolha e dizer, agora eu sou um super santo. Não. Pessoas que recebem o Espírito Santo, eles querem compartilhar as bênçãos e a vida. É lindo isso. E muitas vezes é o que falta na igreja de hoje. Verso 46, partiam o pão nas suas casas, participavam de refeições com alegria e sinceridade do coração. Não é um momento à mesa para impressionar alguém. Sinceridade, alegria de estar junto, sorrisos autênticos e verdadeiros ao redor de uma mesa, edificação, um na vida do outro. Pastor, por que muitas vezes a gente não tem comunhão na igreja? A gente só fica no momento formal de entrar no culto e sair do culto e a gente não conhece as pessoas, porque está faltando nós nos posicionarmos dizendo, amigão, vamos lá assar uma carne junto, vamos lá comer aquele pudim, vamos lá, vamos sentar ao redor da mesa. E a gente brinca, né, dizendo que crente não bebe, mas come pra caramba, e é verdade, comer é muito bom, mas muitas vezes a nossa comilança está restrita apenas nos nós apontamos esse aqui, esse aqui, esse aqui, e a gente esquece que a comunhão pode ser muito maior. Ou seja, escute isso, o Espírito Santo de Deus clama aos nossos ouvidos, nos incentivando a enxergar os momentos informais como tão sagrados como está aqui, cantando, tocando, adorando, celebrando. A palavra de Deus está nos dizendo, igreja verdadeira, igreja guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja que na informalidade sabe viver a alegria que foi conquistada na cruz. Precisamos ter essa koinonia. E claro, um coração generoso. O texto vai dizer que alguns vendiam o que tinham para repartir com quem não tinha. Que coisa linda! Alguns chegam a distorcer esse texto, claro, dizendo isso aqui, está vendo as ideias de Marx? Não, isso aqui não é comunismo nem marxismo, que é um negócio forçado. Não, aqui era de alma. E outra, não eram todos. O texto no versículo seguinte vai dizer que alguns tinham casa, iam nas casas, mas assim, a generosidade era presente. Ou seja, eu recebi uma graça de Deus que me tira do egoísmo, que me leva a me preocupar com o próximo. Tem um irmão padecendo, eu vou ajudar. Tem alguém carecendo de um remédio, eu vou dar uma mão. Tem uma família passando necessidade, eu vou me colocar como resposta e solução. Ou seja, Deus nos chama para cuidarmos de pessoas e vivermos na comunhão. Depois, o verso 46 vai dizer assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. O que fala disso? Fala de uma igreja que adora.
de uma igreja, e eu acho fantástico isso, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não deixaram de ir no templo, que era um símbolo do judaísmo. Eles estão no templo, lá eles adoravam, lá eles oravam, lá eles buscavam ao Senhor. Eles tinham a reverência do formal também, de estarem no lugar sagrado para ali celebrar ao nome do Senhor. Isso fala de quê? Isso fala que em momentos da nossa vida nós precisamos também cultuar de maneira formal, no sentido de chegar com toda a reverência possível diante de Deus. Não entrar dessas portas adentro de um lugar como esse, que é consagrado e dedicado ao Senhor. Você não vai ver neste lugar balada, você não vai ver neste lugar pessoas usando droga, você não vai ver neste lugar pessoas se prostituindo. Esse é um lugar consagrado às coisas de Deus, e essa reverência eles tinham. Consequentemente, é algo que nós, como pessoas que fomos purificados pelo sangue, precisamos resgatar. Muitas vezes, pelo fato de hoje, nós temos a liberdade que temos aqui no Brasil, a abundância de culto. Olha só, foi fechado o fim de semana, mas tem culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Muitas vezes, nós nos acostumamos com o sagrado e achamos que este é mais um momento religioso da minha agenda, e não é, e não pode ser. Esse é o momento onde Deus continua sondando o nosso coração, e na esperança de encontrar em nós pessoas que se derramem inteiramente, não mentes que chegam aqui dominadas por preocupação, mentes distraídas com o entretenimento, mas a gente chega aqui com o coração preparado para entregar o nosso melhor diante de Deus. Depois, verso 47, o texto vai dizer assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, é uma igreja que tem comunhão com Deus, oração e palavra. É uma igreja que tem comunhão com os irmãos, estão à mesa, estão sendo generosos, estão se ajudando. Mas é uma igreja também que tem um olhar para fora, que sabe que aqueles que estão perdidos precisam de salvação, precisam do Evangelho. E eles estão ali pregando, eles estão ali ministrando, e o texto vai dizer: o Senhor é responsável então de fazer com que a semente do Evangelho germine naqueles que ouvem a palavra. E o texto vai dizer: o Senhor acrescenta os que iam sendo salvos. É interessante que aqui nós temos acrescentado ao corpo de Cristo os que iam sendo salvos. É uma inclusão de pessoas que de fato queriam também ser igreja, estavam ali sendo igreja. Não era uma inclusão de corpo estranho, não era um negócio forçado, não era aquele velho, dá uma chance para Deus, vem cá, e a gente força uma pessoa a se converter de fora para dentro. A gente bota uma roupa de crente, a gente bota uma Bíblia na pessoa, mas a transformação interna não aconteceu. Não, o Senhor transformava, o Senhor fazia a mudança acontecer de dentro para fora, e essas pessoas eram somadas ao corpo de Cristo. O interessante é que a evangelização e discipulado nessa igreja não era uma agenda, não era um evento. Ah, olha, no dia 10 de março nós vamos fazer evangelismo, e se alguém aceitar a gente faz discipulado. Não, é a vida, é a vida, é no dia a dia, e é todos os dias. Eu sou um evangelista. Não, pastor, mas eu não sou nada, eu só sou membro. Não estou falando de um título eclesiástico, eu estou falando do papel de todos os cristãos. Nós precisamos ser evangelista. O cristão que não é evangelista precisa ser evangelizado. O cristão que não é um discipulador precisa ser discipulado, porque essa é a vida da igreja. Essa é a vida de quem foi resgatado pelo Senhor. Ou seja, eu estou numa loja, sou vendedor ali, mas continuo sendo servo de Cristo, e eu estou exalando o perfume de Cristo na minha conduta, na minha ética, no meu respeito, na maneira de se portar.
E isso para todas as áreas, ou seja, faz parte da vida de cada um de nós. E é interessante que nós precisamos entender essa grande verdade. Nós somos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas, mas a glória não é minha, a glória não é do Lediel. A glória é de Deus, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que vai no íntimo daquela alma, é o Senhor que tira a venda dos olhos, é o Senhor que faz a obra. Eu sou apenas um mero instrumento. Você nunca vai ver uma apresentação musical, depois aquele grande teatro, que vê um Kennedy tocando um saxofone. Você nunca vai ver as pessoas aplaudindo o saxofone. Nunca vai ver as pessoas aplaudindo o instrumento. Oh, aquele instrumento tocou muito. Não, é quem está por trás. Do mesmo jeito somos nós. Quando nós falamos, somos instrumentos na mão do Senhor, Ele nos usa, mas a glória é dEle. É Ele, é para Ele. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. E isso nos mostra o que, pastor Lediel? Isso nos mostra o que é ser igreja verdadeira. Isso nos mostra que em tempos como esse que nós vivemos, precisa acontecer em nós o quê? Apenas o processo natural de quem recebeu o Espírito Santo, de quem já foi perdoado pelo sangue de Cristo, de quem entende que ao participar desses elementos da Santa Ceia que estão aqui, eu estou dizendo: esse sangue me purificou, esse sangue me lavou, eu faço parte da família de Deus, consequentemente, eu sou representante dos céus aqui nessa terra.